Olá, sejam muitíssimo bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi, estamos com vocês todas as semanas aqui com novos temas sobre o nosso despertar, sobre a nossa vida, sobre o que nós somos. E hoje nós vamos falar da nossa pátria, nós vamos falar do Brasil. Continua sendo o Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Ou qual é o papel espiritual do Brasil? Qual é o papel do Brasil no mundo? O que o futuro aguarda, né, para o Brasil, para a nossa pátria, para a nossa gente? Que processos que nós estamos passando hoje no Brasil? Que sentido que faz? Enfim, muita coisa interessante sobre a nossa tão amada pátria. Andréa, olá. Olá, Daniel. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para nosso vídeo semanal do programa Universo Maior. Participem, deixem seus comentários, seu like. É muito importante também essa participação de vocês. Bom, Daniel, nós vamos falar do Brasil. E não tem como falar do Brasil sem pensar o lugar em que vivemos, em que estamos inseridos, esse olhar que nós temos, se ele é de gratidão, de ingratidão por uma nação que nos acolhe. Qual é o papel desta nação brasileira dentro do processo mundial, dentro de falando óbvio, né, de uma espiritualidade maior? O que você me diz sobre isso? O Brasil, ele tem, né, ou seja, foi destinado ao Brasil um papel muito importante no mundo, um papel muito importante na humanidade. O Brasil, desde a sua descoberta, né, ou seja, desde que os europeus chegaram, desde que a gente começou a nossa história como Brasil, o Brasil já tinha uma programação na espiritualidade para justamente a fase de transição planetária e a fase pós-transição planetária. Então, nós temos um papel na humanidade que é um papel espiritual, que é um papel onde nós devemos trazer ao mundo, no momento correto e da forma correta, tudo aquilo que nós brasileiros aprendemos ao longo desses últimos séculos na nossa pátria, que é justamente um monte de fé, um monte de respeito a Deus, de respeito à humanidade, que é uma mistura de raças muito grande, mostrando a desnecessidade ou absurdo de nós continuarmos como humanidade nos tratando com racismos, com preconceitos e com uma série de crenças limitantes entre nós. Então o Brasil ele foi preparado, ele inclusive está geograficamente numa posição mais afastada dos centros do mundo, Europa, Estados Unidos, hoje então, né, nos centros do mundo orientais também, justamente para que a gente pudesse fazer esse trabalho, fazer esse caldo todo espiritual, esse caldo como uma civilização um pouco mais separados. Claro que somos totalmente dependentes, né, de Europa e Estados Unidos ao longo dos últimos séculos, mas com a nossa cultura muito mais separada, que é uma cultura miscigenada, que tem um pouco do mundo inteiro. E é isso justamente que preparou e vem preparando o Brasil para o seu papel importantíssimo no mundo. E é um papel espiritual, principalmente espiritual, mas que também passa, logicamente, por uma política mundial, por economia e assim por diante. Então tem bastante coisa para a gente comentar sobre esse papel do Brasil. André, se você quiser especificar um pouco, a gente vai para um lado específico. Eu vejo muito o país como algo acolhedor. Ele sempre acolhe estrangeiros, ele acolhe ideias, às vezes até excessivamente, que ideias que não são nossas, mas acaba acolhendo, né? E o Brasil, inicialmente, ele foi preparado para ser um local em que houvesse essa miscigenação de ideias de uma maneira harmoniosa, tanto no plano espiritual quanto material. A ideia inicial do nosso país, qual que era, pelos planos espirituais? Sim, o Brasil tem justamente esse propósito, primeiro de ter uma cultura, né, ou seja, ideias mundiais. Então, um pouquinho de cada lugar, ou seja, ser um local miscigenado, era uma quebra necessária, porque até
o descobrimento das Américas, nós tínhamos muitas culturas localizadas e diversas culturas diferentes, onde era muito difícil quebrar muitos paradigmas de pensamentos, de comportamentos e tudo mais. Quando você pega o Brasil e você joga aqui toda essa mistura toda, esses paradigmas precisaram ser quebrados nos últimos séculos entre nós. Então, nós fomos adaptando, pegando o que é melhor e assim por diante, e fomos transformando tudo isso dentro de nós. E você falou de acolhimento. O Brasil, inclusive, uma das funções do Brasil, em um caso que não esperamos que aconteça, mas em um caso de um apocalipse, em um caso de uma catástrofe mundial maior, inclusive, o Brasil é um dos países predestinados a acolher também, né, fazer aí imigrantes, acolher pessoas do mundo inteiro num momento difícil do planeta Terra. Esse momento difícil do planeta Terra, ele está ficando cada vez mais improvável, ainda que muitas pessoas achem ou pensem ao contrário. Na espiritualidade está cada vez mais improvável, porque nós estamos conseguindo passar com sucesso em muitas etapas da transição planetária como humanidade. Estamos conseguindo passar com muito sucesso. Estamos passando por momentos difíceis, vamos passar por momentos mais difíceis ainda nessa transição planetária. O joio está sendo separado do trigo, mas o Brasil tem papel fundamental. Inclusive essa questão, né, hoje do Brasil ter acordado politicamente também, né, a gente percebe essa grande mudança no Brasil, é um processo muito importante, porque é um processo onde o brasileiro que dormia, né, ou seja, na questão política, que deixava os seus governantes governarem como quisessem, que deixava uma corrupção absolutamente generalizada em todo lugar. Hoje, o brasileiro está tomando as rédeas da situação e se preocupando, e querendo entender, e querendo participar, isso de todos os lados, né? Ou seja, estamos falando, né, de todos os partidos, de todas as frentes, é um interesse novo do brasileiro. Claro que, como todo interesse novo do brasileiro, leva um tempo ainda para o povo brasileiro perceber que estamos todos do mesmo lado. Né? Perceber que quando a gente está lutando contra a corrupção, que a gente não aguenta mais o que aconteceu nesse país ao longo de séculos, nós estamos do mesmo lado. Né? Todos estão do mesmo lado. Então, falta a gente perceber que quando a gente luta por um país mais próspero, por melhor educação, melhor saúde, etc., todos estamos do mesmo lado. Quem está do lado de lá, na verdade, são poucos. É uma oligarquia, é uma elite que quer governar, quer continuar no poder, quer continuar, inclusive, com processos de corrupção muito fortes para se manter no poder. Mas nós, como povo brasileiro, independentemente de partidos, estamos acordando. E essa separação, nesse primeiro momento, era natural porque as pessoas estão muito ainda verdes, por assim dizer, nesse processo político, nesse processo de entendimento, né? Não tem maturidade ainda. Mas essa maturidade vai começar a vir. E aos poucos nós vamos perceber que, independente de partidos, queremos a mesma coisa e vamos, sim, começar a eleger e ter líderes, não por um partido ou por outro, mas são líderes que a gente quer seguir a bandeira, a gente quer seguir a ideia, a gente quer seguir o que a gente vê que é importante, e é isso que todos nós vamos seguir. Então é um processo, esse processo precisava acontecer, precisa se desenvolver, precisa ainda amadurecer dentro do Brasil e está amadurecendo. E isso vai nos ajudar a ter um Brasil mais forte em outros setores também, economia, política, ou seja, para ter uma posição mais forte no mundo, para poder se impor no mundo de uma maneira melhor. E a imposição do Brasil no mundo de uma maneira melhor, dentro de um país sem corrupção, e isso que eu acho que a nossa principal preocupação é realmente evitar corrupção, nós vamos ter justamente um novo momento no Brasil, onde nós, com a nossa produção, nós, com tudo aquilo que o Brasil e o brasileiro é capaz de fazer e de criar, nós vamos ganhar uma posição de destaque, de grande destaque no mundo. E espiritualmente falando, né, para a gente completar, ou seja, porque tudo é espiritual, na verdade, nós estamos preparando a base material, mas tudo é espiritual, nós vamos levar para o mundo essa diversidade de religião, de crença, de fé, e mostrando o seguinte, que não é religião, não é o que a pessoa acredita ou deixa de acreditar, é a humanidade, é aquilo que nós somos, é um olhar para o outro, é um auxiliar o outro, um entender o outro. E essa questão toda, essa empatia, o brasileiro tem uma semente dentro dele muito forte que tende a crescer, tende a germinar cada vez mais e abraçar o mundo.
Eu estava aqui pensando na seguinte ideia. O país, o Brasil, ele foi descoberto muito recente. Nós só temos 500 anos de história, né? E aí o que acontece? Às vezes as pessoas esquecem disso e comparam muito o nosso país com a Europa, com a América do Norte, e falar o desenvolvimento deles, político, social, é diferente daqui. Lógico que é diferente. Primeiro, porque pela nossa própria colonização, que foi muito exploratória, né? E a gente vem aprendendo a sermos politicamente corretos. A gente vem aprendendo a se posicionar dentro do que é certo, do que é errado. E como você bem colocou, não escolhendo partidos, mas olhando ideias, as pessoas. E a gente vai acertando, não existe um salvador, né? A gente vai acertando a cada momento, vai evoluindo, vai crescendo, vai errando, vai aprendendo, né? Só é preciso ter esta consciência. Nós somos muito jovens, e aí a gente ainda vai ganhar a maturidade necessária para sabermos boas escolhas, não é? Exatamente, estamos nesse processo e, de novo, é um processo importante de transição planetária porque na questão espiritual e nas possibilidades espirituais, o Brasil já é muito mais maduro do que os outros países. Nós pegamos aí, se a gente pegar justamente Europa, Estados Unidos, e infelizmente hoje todo o Oriente, China, onde há uma ausência de fé, uma ausência, um ceticismo muito grande. A própria China, que é uma grande pena, que é um dos berços, né, quer dizer, de conhecimentos milenares no mundo, hoje se perde totalmente em partidos, enfim, em ideias que não auxiliam, né? São ideias, inclusive, ateístas, são ideias de controle absoluto material, e assim vai. Então, quer dizer, mas isso, a Europa também já se perdeu pela ciência, dentro do ceticismo, dentro do materialismo, os Estados Unidos também, ou seja, todas as grandes potências, e isso acabou separando muito a humanidade no nosso Deus, da sua própria divindade. E o Brasil ajuda e ajudará cada vez mais a trazer de volta, a reconectar a humanidade com a divindade. Então, esse é um dos grandes papéis do Brasil. É o papel de reconexão, é um papel de fé, é um papel de ver a vida e a humanidade de uma maneira diferente, de trazer novas ideias políticas, econômicas, sociais, espirituais, religiosas, maneiras de pensar. Hoje você olha para o Brasil, você fala, mas está um caos, né? Ou seja, tem bandido para todo lado. Sim, estamos em um momento de transição planetária, onde no mundo inteiro nós temos joio e trigo que está sendo separados. Nós precisamos olhar para dentro e cada um de nós saber escolher a verdadeira bandeira. E não sermos enganados, inclusive, por pessoas que, às vezes, sabe, são nitidamente leões em pele de cordeiro. E é claro isso. Então a gente tem que tomar cuidado e realmente defender as nossas bandeiras. E é desta maneira que nós vamos, sim, ter um papel essencial no mundo, que nós vamos, sim, trazer o papel, né, o Brasil para o seu papel principal, e logo mais. Mas é um momento de transição planetária. Então, nesse momento, apesar da gente ver, como no mundo inteiro, muitas pessoas perdidas no Brasil em termos espirituais e tudo mais, mas a semente do brasileiro está forte. Existe um DNA que a hora que o solo estiver fértil para florescer de volta essa espiritualidade sem o joio, ou sem tanto joio, mas esse trigo voltar a florescer, as flores que o Brasil hoje tem capacidade de produzir são maravilhosas e muito superiores às flores que outros países hoje, nesse mesmo momento futuro, vai ter capacidade de produzir. Pois é, eu acho que fica aqui a mensagem. Continue fazendo o seu melhor, porque tudo parece estar como tem que ser, né? Está havendo separações, está havendo processos de limpeza, estão acontecendo mudanças, mas é sempre um reflexo, né? O país, penso eu, me corrija, por favor, Daniel, se eu estiver errada, ele é um coletivo, mas ele é um reflexo do individual. Então, se eu faço o meu processo interno de crescimento, de limpeza, de amadurecimento, do não julgamento, né, da não rigidez também, eu vou auxiliar o coletivo, não é assim? É exatamente isso. É trabalhando dentro de cada um de nós, por isso que eu digo, ou seja, parem de seguir
seguir, não sigam, sigam apenas o seu coração. Parem de seguir partidos ou pessoas, parem e sigam o coração. O seu coração vai dizer exatamente o que é o correto. E às vezes a gente está achando, né, que uma coisa tal, mas se você perguntar para o seu coração talvez vai te dizer um caminho um pouco diferente, uma maneira outra de ver, mas o importante é isso, é amor no coração. É a gente realmente olhar todos os processos do Brasil com amor, com fé, com acreditando, porque o nosso potencial como brasileiro individualmente e, portanto, coletivamente está aí. Mas é isso, é individualmente que a gente trabalha cada um de nós, e esse trabalho individual vai repercutir no coletivo do Brasil em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. Então, Então é que isso. bom acreditar nisso, né? É, E também acreditar no poder da gratidão. Nós estamos aqui no Brasil e temos este potencial para cuidar melhor de nós e do país em que vivemos e agradecer. Nós estamos no lugar certo, no momento certo. sem Daniel, dúvida. gratidão pelas suas palavras, pelo seu conhecimento trazido aqui para cada um de nós. E, da minha parte, fica aqui o agradecimento a cada pessoa que está participando também, para que a gente possa crescer cada vez mais. Gratidão. Não se esqueçam, deixem o seu like, coloquem aqui seus comentários, coloquem aqui suas observações, as suas sugestões, inscrevam-se nos canais e a gente se vê na semana que vem com mais um tema no programa Universo Maior. Um forte abraço, muita luz a todos vocês. Até já. Tchau.